O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, terça-feira, dia 27, celebramos a 30ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Bem, o Lucas hoje nos traz esta possibilidade de nós refletirmos mais uma vez sobre o reino. Vocês percebem, gente, que a palavra de Deus, ela sempre nos remete ao reino. Algumas parábolas são diretamente referência ao reino. O que posso comparar ao reino? Para as pessoas na época de Jesus e, lógico, para todos nós, que vivemos muitas vezes situações, às vezes complicadas aí no dia a dia, nós precisamos estar nos orientando sempre. Por quê? Porque, às vezes, as propostas teológicas de reino de Deus que estamos por aí, são muitas vezes racionais, teóricas, mas não traz a gente para a prática do dia a dia. E pensar sobre o reino é fácil. Praticar o reino do dia a dia nas nossas atitudes é mais difícil. E muitas vezes nós nos tornamos assim. Muitos cristãos, muitos de nós, estamos muitas vezes nessa caminhada, nesse viés, né? Apenas teórico, e não baixamos para a prática. E a parábola, como Jesus traz hoje duas parábolas muito pequenas, fazia com que as pessoas olhassem a prática, o novo que Jesus estava trazendo para as pessoas, né? Então ele fala hoje que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda, né? Semente de mostarda que é lançada num jardim, que é lançada à terra, e também daquela pequena porção que a mulher mistura de fermento, né? Na massa, na farinha, para que tudo fique fermentado. Então você veja, quando Jesus está falando isso para as pessoas na sua época, usando de situações, usando da natureza, usando de um simples fazer um pão para poder ensinar, as pessoas entendiam. Por que às vezes hoje nós não entendemos essas realidades tão simples que Jesus coloca? Porque de fato eu não entendo, mas não entende por quê. Olha aí, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é feito de grandes coisas. As grandes coisas vão aparecer depois. Mas, no início, na pregação, na evangelização, as coisas vão acontecendo gradativamente. Não são conversões de uma hora para outra que vai resolver as coisas, né? A conversão ela tem que ser diária, constante, sempre. Porque nós vamos nos deparar sempre com situações adversas ao reino de Deus, que não são atividades do reino de Deus. Então, por isso, a semente de mostarda, ela é pequena, você lança, mas daqui a pouco ela brota, ela germina, ela cresce, ela vira uma árvore razoável, que vai oferecer sombra, que vai oferecer galhos para os pássaros. O fermento, aquela pequena porçãozinha que você coloca ali no meio de uma quantidade de massa assim razoável, daqui a pouco leveda, né? Fica grande, fica bonito, fica pães bonitos, né? É exatamente isso, o reino de Deus é assim. Talvez a gente quer conversão muito rápida, mas isso não acontece, a gente se frustra. Não, vai jogando. O hino que nós cantamos muito, né, na nossa igreja, põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita. Plantas para o irmão. Está plantando para o irmão, está plantando para o reino de Deus, tá? Aliás, está plantando o reino de Deus nas pessoas e, consequentemente, em você. Como nós, missionários redentoristas, evangelizare pauperibus et pauperibus evangelizare. Evangelizar os pobres, mas ser por eles também evangelizados. É sempre uma troca e sempre
atitudes boas para que o reino de Deus se torne cada vez mais pleno. Pense nisso, não só pense, reze, deixe que essa palavra seja vida na tua vida. Deus abençoe, Deus os guarde, a Mãe do Perpétuo Socorro os cubra com o seu manto sagrado. Amém.